A abordagem é tudo no documentário, né? Que abordagem você vai fazer sobre aquele tema, né? Eu acho que é aí que se torna uma grande ferramenta para as empresas se conectarem com a vida real, com a sociedade, né? Bem-vindo ao podcast da Rede de Repensadores, que está de volta em comemoração aos 18 anos da Repense. Por isso, teremos 18 minutos de papo com o grande repensador Leonardo Bran. Para quem não conhece, o Léo Bran é um pesquisador cultural que fez eu não diria que é uma migração, porque na verdade ele faz tudo ao mesmo tempo, mas hoje é um grande documentarista. Vamos começar esse papo falando um pouquinho de você, Léo. Conta pra gente a sua trajetória, né? Eu lembro que quando a gente se conheceu, você trabalhava com cultura, né? Você era um grande consultor, inclusive de alguns clientes que eram da própria Repense, a Bombril era teu cliente, orientando as empresas em relação aos seus investimentos em cultura, tanto na escolha dos projetos e no posicionamento da marca em relação ao assunto, como também no uso de leis de incentivo. E você sempre foi um apaixonado também pelo cinema, pela câmera, pelo audiovisual. Sempre fez várias coisas ao mesmo tempo e repensou a sua carreira, e hoje você trabalha com documentários, vai contar um pouco pra gente aqui a quantidade de coisa legal que você está fazendo, mas conta um pouco dessa trajetória, como é que você chegou até aqui? Esse momento de transição de carreira, ele é um momento muito rico, né? É muito rico, você está ligado em tudo. E eu estava justamente nesse momento, já fazendo filmes, mas ainda não tinha... Eu me desfiz de várias coisas, né? Eu era sócio de muitas empresas, empreendimentos, projetos, nem todos projetos que deram super certo, que deram dinheiro e tal. Na área da cultura tem isso, a gente faz muita coisa para não dar certo, vamos dizer assim, né? Acho que você, como um inovador, uma pessoa que investe às vezes em coisas que pelo faro, pelo desafio criativo, às vezes a gente não coloca a grana em primeiro lugar, né? Então isso acontece. Então eu estava fazendo muita coisa e estava tentando reduzir tudo para me dedicar só para o cinema, que é uma carreira super desafiadora, difícil. E aquele momento foi um momento bem interessante, que justamente estava tentando fazer esse shift, né? Uhum. E foi muito rico, porque ali eu percebi várias coisas interessantes de como dá pra gente, né? A gente não precisa, a gente vai trocar de pele, mas é só a pele que está trocando, né? A gente continua sendo a mesma pessoa, acreditando nas mesmas coisas, mas a gente tá pensando, querendo colocar um filtro diferente na vida, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Como pesquisador cultural, eu fiz pesquisa de vários temas, mas quando eu comecei a fazer uma pesquisa sobre o audiovisual, aquele negócio explodiu na minha cabeça e eu tive a coincidência de fazer eu fiz uma pesquisa internacional bancada eu ganhei um prêmio do governo da Espanha para fazer uma pesquisa sobre o audiovisual e tinha um investimento também em pesquisa da Ford Foundation. E eu resolvi filmar essa pesquisa. Então eu fiz pesquisa com vários pensadores, Gilles Lipovetsky, enfim, uma série de especialistas e pensadores internacionais, e que eu falei, vou abrir uma câmera. O Lipovetsky, por exemplo, eu marquei uma entrevista com ele numa praça em Madrid e abri uma camerinha e conversei com ele. São coisas assim que impensáveis de fazer hoje em dia, mas naquele momento em que o YouTube ainda não era da Google, ainda estava surgindo, e eu tive essa sorte de, nesse momento, discutir para onde vai a indústria audiovisual, e comecei a filmar e comecei a me conectar com aquilo de forma
que eu não consegui fazer mais nada da vida, a não ser largar tudo e falar, eu quero fazer, é isso. Eu tenho acompanhado o teu trabalho especialmente com causas, né? A causa em si, né? Seja doação, seja ESG, ela está muito presente no teu trabalho como documentarista. Fala um pouquinho sobre isso, assim, sobre o poder, né? Como é potente a linguagem do documentário para contar histórias e para tocar as pessoas. A gente sabe que falar de causas é um desafio, a gente como agência também tem esse desafio, e de fato o documentário ele tem muitas facetas que permitem a gente chegar nas pessoas de um jeito mais real, né? Um jeito mais próximo do dia a dia, da vida delas. Conta um pouquinho desse cruzamento aí das causas com os documentários que você tem feito. Interessante, porque eu trabalho com causas há muitos anos, né? Meu primeiro negócio que eu criei na área de comunicação, e a gente já fazia um trabalho, mas eu atrelava a música à causa. Então a gente fazia grandes shows para promover causas. Então a gente fez, por exemplo, uma campanha com um grupo Olodum chamado Pega Camisinha, que envolvia filme publicitário, blitz na rua, show, distribuição de camisinha, tudo para a gente poder ainda o fantasma da AIDS assombra até hoje, mas era de uma maneira muito mais forte no começo dos anos 90, né? E, enfim, então eu trabalho essa questão, essa proximidade com as emergências sociais, com as questões. Isso acho que faz parte da minha formação, né? Faz parte do meu... tá em mim já, então naturalmente vai aparecer no meu trabalho, né? Então o documentário, de certa forma, ele me reconectou com todas essas causas que eu já atuava, né? Minha causa principal era a cultura, né? Essa coisa da causa foi muito legal para a gente, porque a gente conseguiu criar uma solução de mercado interessante, que, por um lado, nos dava a possibilidade de criar estrutura para produzir documentários, né? Para fazer uma produção um pouco mais volumosa, porque se você faz um filme por ano, você não consegue bancar uma estrutura, né? Você precisa fazer mais filmes, né? Então, a gente conseguiu se estruturar como negócio e dialogar muito fortemente com várias esferas. Eu acho que isso é o legal do documentário, porque além desse interesse de ir para a sociedade, pesquisar e querer conversar sobre temas que são difíceis, mas que são imprescindíveis, que a gente precisa conversar, né? Agora, por exemplo, o meu próximo filme é um filme sobre a fome. Ele não é sobre a fome, mas ele conta histórias de pessoas que combatem a fome, que no seu dia a dia fazem algo por essa chaga terrível. Negócios sociais, empreendedores sociais. Desde produtores agroecológicos até pessoas que na pandemia começaram a distribuir comida para salvar as pessoas que estavam se jogando na lata de lixo. Só que tem uma coisa bem interessante, que é a abordagem. A abordagem é tudo no documentário, né? Que abordagem você vai fazer sobre aquele tema, né? Eu acho que é aí que se torna uma grande ferramenta para as empresas se conectarem com a vida real, com a sociedade, né? Porque não tem outra alternativa. Hoje você precisa travar diálogos reais, né, com as pessoas. Não adianta mais colorir o mundo cor-de-rosa, que as pessoas hoje, elas passam um minuto que ela assistiu o seu reclame, já tem o making-off feito por uma pessoa que era da equipe, que não sei o que lá, né? As hashtags já estão inundando. Não tem mais controle sobre a comunicação. Não tem mais controle sobre nada. Quando você não tem controle sobre nada, vai pro real, né? Qual é o teu ponto de vista sobre o documentário utilizado pelas empresas em suas narrativas de comunicação e marketing? Olha, eu acredito muito e trabalho para aprimorar cada vez mais essa relação
com as corporações, porque quando você tem uma marca junto, promovendo um conteúdo, você ganha um outro nível de alcance, de capilaridade, de atenção, às vezes, né? Porque o sistema de comunicação ele foi criado para atender as marcas, né? Ele é todo... A gente tem outros meios de comunicação que a vida digital ofereceu para a gente, mas vamos dizer assim, o meio tradicional de comunicação ele é todo voltado para se comunicar marcas e para quem sempre pagou essa conta, vamos dizer assim, né? Continua pagando por outros meios, mas temos mais players no processo. E esses players, que somos nós, né? Sei lá, o cafezinho da esquina hoje pode anunciar no Google. E na TV Globo antigamente não podia, né? Hoje pode, mas antigamente não podia, né? Então você tem muito mais agentes econômicos nessa batalha. E eu acho que é uma batalha propícia para a gente travar com o documentário. O documentário é uma excelente ferramenta para você travar, para você fazer essa interação, né? E para você ter uma abordagem que seja ao mesmo tempo ética, né? No sentido de você se propor a falar de um tema e falar exatamente sobre aquele tema, e não ficar criando subterfúgios. Então você precisa ter uma abordagem precisa. Eu acho que esse posicionamento do patrocinador ou da empresa que está por trás em relação àquele tema, eu acho que isso a gente precisa definir bem de antemão qual que é a posição, qual que é o ponto de vista, qual que é a voz que está por ali, porque isso acontece com frequência das empresas, muitas vezes elas se colocarem nesse lugar, né, do proponente, vamos dizer assim, né, o olhar é da empresa, e esse é um lugar um pouco mais arrojado, mas também mais perigoso, né? Porque aí a empresa ela se coloca num lugar em que ela se propõe a ter uma voz ativa sobre aquele assunto, sendo que ela pode ter outros posicionamentos, outros pontos de vista em relação a isso. Acho que uma das questões mais fundamentais no documentário, que fazem toda a diferença entre ter um bom documentário e um mau documentário, é você definir bem o ponto de vista. Quem é que está falando, com que intenção, né? Quais são os objetivos por trás desse filme, onde você quer chegar com ele, por que você está fazendo isso. Quer dizer, essas perguntas, o documentarista, a pessoa que assina o documentário, o autor do documentário, precisa ter bem resolvido, e a pessoa que patrocina também. E a relação entre o meu ponto de vista como documentarista e o ponto de vista da empresa tem que estar muito bem resolvido e, de preferência, acertado em contrato, né? Então, quando você tem essa risca e essa definição do papel de cada um, ela titubeia, a gente corre um risco de fazer mal feito, né? Então, acho que esse é um desafio que eu acho muito interessante. Eu adoro estar nessa fronteira de poder olhar com a cabeça da empresa, com os interesses da empresa e me desfazer desse, né, limpar esse olhar e começar e trabalhar com o olhar de documentarista também, puro e simples, e depois a gente tentar conjugar esses dois olhares, né? Mas uma marca patrocinando um documentário pode ser questionado o documentário, né? Tipo, peraí, mas essa marca está patrocinando, então tem viés essa marca. Como é que você lida com esse desafio de manter a realidade? É o compromisso com o real, o compromisso com a verdade. Carrego, óbvio, como todo documentarista, eu não diria que é um peso, eu até colocaria como a missão, talvez. Mas tem que ser uma leveza da ética, não pode ser o peso da ética. Quando é pesada a ética, é porque está
tem alguma coisa errada. A ética não é para ser pesada, né? É para ser... E o que torna a ética leve? O diálogo, né? Se você tem diálogo, se os envolvidos com o processo se permitem o diálogo, se permitem a escuta, né? A gente vai, em primeiro lugar, escutar, né? A gente tem que estar muito aberto para fazer uma boa escuta, e uma boa escuta se dá fazendo boas perguntas, né? Então, acho que se a gente define esse campo antes, não vai dar problema. O que aconteceu com o audiovisual, com a indústria audiovisual nesses últimos 15 anos, a gente está com 18 de Repense, é impressionante. O streaming, né, tomando conta da indústria praticamente, nós todos multitelas, muito mais no smartphone do que em qualquer outra tela. O smartphone foi lançado em 2007, imagina. É muito recente. Quando você olha para o futuro, ao mesmo tempo a gente vê algumas coisas voltando, né? Quer dizer, a potência do cinema voltando, assim como o teatro, né? Salas de teatro cheias de novo. Quando você olha para o futuro, você arriscaria fazer alguma previsão? Não, previsão não dá para fazer, né? Porque o negócio está cada vez mais difícil, né? As placas tectônicas estão em movimento, né? Mas a gente percebe que... eu fico pensando assim, o cinema como linguagem, ele ainda é e eu acho que continua sendo, e cada vez mais, né, ele tem uma relevância de trabalhar com uma matriz mitológica, vamos dizer assim. Ela consegue alcançar uma camada mais profunda dos significados. E essa camada mais profunda a gente só vai ter com o cinema, porque todos esses meios e telas, né, eles são de consumo muito imediato e muito... os memes e as coisas que precisam ser passadas em 15, 30, stories, 40 segundos, esses produtores esses engajadores de dopamina, vamos dizer assim, né? Esses indutores de dopamina, eles são ao contrário disso, né? Eles trabalham na superfície mais rasa do que acontece em termos de produção de imagens, né? Pensando, por exemplo, na Mona Lisa ou num quadro do Caravaggio, como, vamos dizer assim, aquela matriz mitológica mais profunda, mais rica, e que a gente se baseia nelas até hoje para produzir imagem, né? Eu acho isso daí é só o cinema que alcança. E é só ele que vai continuar alcançando, e continua alcançando. Delícia de papo, Léo. Meu querido, opa! Quase obrigado. Obrigadão.